Então, boa tarde. Neste dia 2 de agosto, um dia muito importante para nós franciscanos, dedicado a Santa Maria dos Anjos, ao perdão de Assis, e em que estamos também a refletir neste ano sobre a vocação franciscana de Santo Antônio de Lisboa. Pedir-me para falar de Antônio como homem, o frade e o santo. E queria, antes de mais, fazer algumas premissas, pelo menos duas. Estamos no ano de 2020, que para nós franciscanos tinha um lema muito sugestivo, Antônio 2020, com o intuito de celebrar os 800 anos da vocação franciscana de um famoso santo que nasceu em Lisboa com o nome de Fernando, que se tornou Antônio em Coimbra, e que morreu em Pádua, ganhando fama de santidade e projeção internacional. Parece que a pandemia tenha roubado protagonismo ao nosso santo e que o 2020 já não é para o ano antoniano, mas sim para o Covid-19. Mas será que daqui a 800 anos haverá alguém que queira celebrar com congressos, homenagens, peregrinações, artigos, vídeos, a fama global do Covid-19? Não tenho resposta, nem quero tirar o lugar aos santos, tirar o lugar a adivinhos que se lançam em arrojadas profecias sobre o futuro da humanidade. Uma coisa está certa. Este ano de 2020, com o confinamento quaresmal e o indefinido acautelamento pós-pascal, acelerou o passo do recurso aos meios tecnológicos para comunicar através de variadas videoconferências ou online. Confesso que, se por um lado acho mais reconfortante ter acabado hoje a celebração das Eucaristias dominicais e não ter percorrido 200 quilômetros de Lisboa até Coimbra com ou sem comida no estômago, gastando dinheiro em combustível e contribuindo a poluir mais o nosso ambiente, por outro lado, sinto a falta de uma relação mais próxima convosco para tirar dos vossos rostos a inspiração na minha comunicação sobre Santo Antônio. Por isso, acolhemos este suporte tecnológico sem esquecer que é sempre ambivalente. Por um lado, encurta as distâncias, poupa energias, mas não substitui totalmente a relação que é importante criar entre nós. Volta e meia, o Papa Francisco lembra os jovens que as redes sociais não conseguem colmatar a relação pessoal com o nosso próximo. E, portanto, é nesse sentido que vou falar de Santo Antônio a partir deste ecrã. A segunda premissa: não sei de onde nasceu a insistência em me pedir para falar sobre Santo Antônio aos jovens. Não sou um perito em estudos antonianos, nem dediquei a minha vida na divulgação do conhecimento da vida e da devoção deste santo. De certeza, há nomes em Portugal mais talentuosos e valentes, mas acolhi o desafio que me foi colocado por duas razões muito práticas. Em primeiro lugar, por paixão que o mesmo Antônio de Lisboa despertou em mim nestes últimos anos, em que comecei a aprofundá-lo um pouco mais, embora um pouco tarde, como dizia Santo Agostinho, em relação à sua vocação e conversão. Tarde, também eu me apaixonei por um santo a quem devemos muito como franciscanos, e falo por nós, frades conventuais, que temos uma ligação extraordinária entre Pádua, onde os restos mortais de Santo Antônio são venerados, e a presença da nossa delegação na sua terra natal, Portugal. Em segundo lugar, acolhi este desafio, falar aos jovens de Santo Antônio, porque se aproxima a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e ando a pensar: como é possível apresentar Antônio de Lisboa, um santo da devoção popular e das gerações mais velhas, um santo das coisas perdidas, dos casamentos,
falar deste santo aos jovens de hoje? Como será apresentado o jovem lisboeta, batizado com o nome de Fernando e consagrado na vida franciscana com o nome do Frei Antônio, aos jovens da Jornada Mundial da Juventude? É algo que me intriga e que me levou a começar a pensar: se quero que Santo Antônio seja resgatado daquele trono folclórico de santo casamenteiro e milagreiro, não posso ficar apenas no sofá a lançar críticas. Acolhi, portanto, de bom agrado o convite de toda a Comissão da Pastoral Juvenil e Vocacional da Família Franciscana Portuguesa para falar de Antônio aos jovens, procurando apresentá-lo como homem, como frade e como santo. Então entramos já no nosso tema, Fernando Antônio, infância e juventude entre Lisboa e Coimbra. Até os 20 e poucos anos, Antônio não é Antônio, mas sim Fernando. Como era a vida social e religiosa na cidade de Lisboa naquela época? Em que cenário se coloca a vida de Fernando na Europa do século XIII? O nosso Fernando nasce em final do século XII, agosto de 1195. Morre nos inícios do século XIII, portanto, junho de 1231. Lisboa tinha sido reconquistada aos mouros uma centena de anos antes e a Europa, como sempre de resto, era marcada por divisões políticas e permanentes conflitos entre as classes sociais. Mas o que saltava à vista e afligia mais era a contenda entre o papado e o império. Com a derrota imperial do ano de 1214, todo o poder tinha passado para as mãos do Papa, que a partir de então nomeava os bispos, governava as ordens religiosas, dava diretrizes aos governantes, supervisionava a execução através de legados, controlava a cultura e as universidades. Dizia um ilustre Papa daquela época, o Papa Inocêncio III, no dia da sua entronização: eu fui colocado por Deus acima dos povos e dos reinos. Nada daquilo que acontece no universo pode escapar ao cuidado e ao poder do pontífice. Palavras parecem um pouco diferentes daquelas utilizadas nos últimos pontificados, com o Papa João Paulo II, que ao parecer na janela disse: se eu errar, procurais corrigir-me. E o Papa Bento, que se apresentou como humilde servo da vinha do Senhor. Ou, a mais recente que todos nós lembramos, a nomeação do Papa Francisco, que se apresentou à janela pedindo a bênção do povo. Outros tempos, outras atitudes. Temos, na margem oposta àquela do Papa, voltando à época de Fernando de Lisboa, o imperador Federico II, um homem de virtudes e vícios, bonito, culto, astuto, ambicioso e prepotente. Num primeiro momento mostrou-se condescendente para com os projetos do novo pontífice, Honório III, que o coroou imperador em 1220, mas depois revelou-se implacável, traiçoeiro. Retirou todos os privilégios aos eclesiásticos, ocupou os vários países europeus, combatendo a Igreja, invadindo os territórios pontifícios e prendendo cardeais e prelados. Acabará excomungado pela Igreja e posto de lado pelos governantes. Por detrás desta luta pelo poder, assistia-se a outro fenômeno significativo: a renovação da vida eclesiástica, o desejo dentro da Igreja de uma reforma na Constituição da Igreja e também na sua missão, sobretudo a evangelização da Europa. Será sobretudo o Papa Gregório IX que se preocupará com as coisas de Deus e da tão precária situação dos bispos, padres e fiéis. O mérito decisivo deste grande pontífice foi o de ter lançado e orientado nesta missão evangelizadora da Igreja as ordens mendicantes, portanto, os franciscanos e os dominicanos.
Foi ele que canonizou Francisco de Assis em 1228, Antônio de Lisboa, 1232, e Domingos de Gusmão, em 1234. Podemos mesmo afirmar um trio maravilha. Mas fiquemos agora um pouco por Lisboa, olhando para as origens e a infância de Fernando, o futuro Antônio. Porque, como nos ensina a psicologia, grande parte da nossa vida, na maturidade, depende das nossas origens, da terra onde nascemos, dos pais que nos geraram, do clima familiar, do relacionamento na escola, no bairro, nas primeiras experiências afetivas, culturais e religiosas. Portanto, a santidade do futuro Antônio nasce aqui, junto à porta de casa. Quando nasceu? Nós hoje temos o culto das datas, sobretudo a data do nascimento. Mas em época medieval não havia este cuidado de registrar e festejar o dia do aniversário natalício. Portanto, não temos registros da data de nascimento de Antônio. Podemos, contudo, fixar o ano do seu nascimento em 1195, graças às suas primeiras biografias, qualquer delas da mesma época, século XIII, e são a Assídua, a Raimundinha, a Begninitas, a Legenda dos Mártires de Marrocos, textos redigidos em diferentes áreas geográficas, Pádua, França e Portugal. E na época, portanto, esses textos falam do mesmo ano de nascimento, 1195. Na época barroca, ao ano de nascimento foi também acrescentado o dia e o mês, 15 de agosto, uma relação com a Nossa Senhora. Uma das primeiras biografias específica, ainda que os pais, muito novos, tinham uma moradia digna do seu estado de nobreza, do lado ocidental da Catedral de Lisboa, e que na Sagrada Pia Batismal dera-lhe o nome de Fernando. São as poucas notícias que nós temos. Faltam-nos, de resto, dados suficientes para reconstruir o ambiente familiar de Antônio, a sua infância, a sua personalidade. Mas podemos perguntar por que esta escassez de informações pessoais? O primeiro culpado, passa esta expressão, o primeiro responsável é o próprio Antônio, ou Fernando, que na sua vida pública, na relação com os frades e nos ambientes por onde passou, sempre primou pela discrição. Não gostava de falar de si mesmo, das suas origens nobres, dos títulos familiares, dos seus colegas de infância, dos seus êxitos acadêmicos, da sua cultura, dos seus sucessos. Não falou muito de si mesmo. Não temos citações da sua vida pessoal. Contudo, apesar das parcas informações que possuímos, é possível, com base essencialmente nas crônicas da vida social e eclesiástica daquela época, relativas a Lisboa e Coimbra, obter dados interessantes para a compreensão do jovem Fernando. O Concílio Lateranense III, celebrado em 1179, tinha dado indicações concretas no que diz respeito à formação do clero. Cada sede episcopal tinha uma obrigação: dispor de uma escola de formação para os jovens que aspiravam à vida clerical ou para quem desejasse aprofundar a cultura sacra. Também os pobres deviam ter acesso a esta formação. O decreto, naturalmente, ficou em banho-maria, como se costuma dizer, em muitas dioceses da Europa. Mas não foi assim para o Episcopado de Lisboa, que, contrariamente a muitos outros, assumiu seriamente a formação dos jovens. Daí que, entre os 6 e 7 anos e a adolescência, Fernando tenha recebido formação catequética e litúrgica, mas também de gramática, escrita, aritmética, música, geografia, história e ciências. Foi, sem dúvida, neste contexto que brotou em Fernando o desejo de se consagrar ao Senhor
e de ingressar no mosteiro de São Vicente de Fora para viver entre os cônegos de Santo Agostinho, que representavam para ele o ideal evangélico. O mosteiro erguia-se numa colina de Lisboa, com uma vista ainda hoje deslumbrante sobre o rio Tejo. Dependia de outro grande mosteiro, Santa Cruz de Coimbra, fundado por São Teutônio, também ele eminente santo português. A regra de Santo Agostinho começava com essas indicações. Antes de mais, vivei em harmonia entre vós, numa só alma e num só coração, peregrinos para Deus. Não será esta a razão pela qual decidistes viver juntos? E de seguida apresentava normas para viver a pobreza comunitária, a oração e a responsabilidade recíproca. Santa Cruz de Coimbra e todos os outros mosteiros interligados, como São Vicente de Fora, mantinham fortes contatos com outros mosteiros franceses, sobretudo em Paris, São Vítor, cidade que por vários séculos se assumiu como capital da inteligência católica. Não surpreende, portanto, que esta ligação tenha contribuído também na formação, na vida do jovem Fernando. Escreve o autor da Assídua: em São Vicente de Fora, Fernando viveu ao longo de 2 anos. Depois, não suportando mais a contínua pressão dos amigos para que renunciasse ao seu ideal de consagração, obtém autorização de transferência para Coimbra, para ir prosseguir a sua formação religiosa e o seu discernimento. Eis, portanto, que com 17 anos de idade, Fernando despediu-se dos pais, dos familiares e amigos, dos confrades e do prior de São Vicente, mas também da sua cidade de Lisboa, que provavelmente nunca mais tornou a ver. Terá tido saudades, pelo menos algumas vezes, do rio Tejo, da luz e da brisa suave, das praias da outra margem, do oceano visto de Lisboa. Não sabemos, tudo isto ficou no coração de Fernando. Desses anos da infância e adolescência em Lisboa e da juventude em Coimbra, que perfil podemos reconstruir do nosso futuro Santo Antônio? Eu diria que era um jovem discreto, simples, transparente, disponível e livre. Tinha um guia espiritual desde a idade jovem, que o introduziu na escola da catedral. Passou por momentos de turbulência, como todos os adolescentes. Foi, com certeza, assaltado por momentos de tentação. Lembramos aquele episódio do demônio que o tentou enquanto se encontrava na torre da catedral e que ele procurou contrariar com o sinal da cruz gravado, marcado na pedra. Foi determinado na sua personalidade e firme com os amigos e familiares que queriam fazê-lo desistir no caminho de discernimento vocacional quando ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora. Outra qualidade que eu vejo nele é a coragem de deixar para trás a sua bela cidade, Lisboa, e transmigrar para Coimbra. Desta vez temos que dizer que foi Lisboa que deixou mais saudade na hora da despedida, para ingressar no Mosteiro de Santa Cruz, mas também a seriedade com que enfrentou a formação acadêmica e monástica em Santa Cruz, apesar dos maus testemunhos que depois ali encontrou e da vida dupla de alguns confrades. E também das brigas internas de que Fernando nunca falará nem denunciará abertamente, guardou no segredo do seu coração. Mas aprende a guardar no seu íntimo e procurar ser coerente e honesto com a sua vida, a sua escolha. Contudo, cresce nele uma santa inquietação, para utilizar uma expressão do Papa Francisco, que não o leva a refugiar-se num individualismo e numa vida medíocre, mas sim a sonhar uma vida mais. Este é um ponto crucial para os jovens.
o jovem lisboeta Fernando é modelo de uma vida contracorrente, não do contra e basta, como por vezes pensamos. Só do contra significa uma vida medíocre, do sofá, mas de uma vida contra a maré do comodismo, contra a maré da indiferença, contra a maré do individualismo, do poder e da luta para o poder, que Fernando respirava no seu tempo. Todos os temas que encontraremos na pregação missionária e itinerante de Antônio têm origem na personalidade do jovem Fernando, formada nos anos vividos em família, com os amigos do bairro Alto da Alfama, na escola da Catedral de Santa Maria, nos claustros de São Vicente e de Santa Cruz, em Coimbra. E vamos já ao segundo ponto, o frade Antônio, ou Antônio, frade, e acrescentaria com vocação missionária e ao martírio. Estamos no ano de 1219. Em Coimbra, Fernando, fresco de estudos monásticos e acabado de ser ordenado sacerdote, encontra pela primeira vez um grupo de frades oriundos do centro da Itália, que se preparavam para ir a Marrocos com o intento de evangelizar os muçulmanos, ou pelo menos pregar no meio deles. Dois destes frades menores eram sacerdotes, Berardo e Otão. Um era leigo, Pedro, e outros dois eram religiosos leigos, Acúrcio e Adjuto. Em terra de Marrocos, dedicaram-se com grande paixão e zelo à pregação, mas acabaram por ser perseguidos e martirizados de forma atroz. Era o dia 16 de janeiro de 1220. No entanto, o encontro talvez um pouco fortuito com esses frades tão simples e jubilosos deixou uma marca indelével no ânimo de Fernando, que ao ver regressar meses depois os seus corpos desfeitos e sem vida, não hesitou em pedir algo que andava a remoer no seu íntimo e que ia, com certeza, causar algum burburinho: trocar o mosteiro de Santa Cruz pela ermida de Santo Antão dos Olivais. Santa Cruz de Coimbra era o maior centro cultural do Reino de Portugal e foi nele que Fernando se formou, tornando-se um cônego exemplar e culto, e acedeu às ordens sacras. No auge do seu currículo de monge e sacerdote, Fernando deixou para trás o nome escolhido pelos pais no dia do batismo, os títulos académicos alcançados no Mosteiro de Lisboa, São Vicente, e de Coimbra, Santa Cruz, e iniciou uma nova aventura no eremitério, sito fora do perímetro da cidade universitária de Coimbra. O seu desejo era tornar-se um verdadeiro missionário, ao jeito daqueles frades simples, mas autênticos e com certeza jubilosos, que tinha encontrado na portaria do Mosteiro de Santa Cruz a mendigar pão. O martírio destes jovens frades, vindos do centro da Itália, uma pequena cidade, Narni, não assustou o jovem lisboeta, motivado e incentivado sobretudo pelo anseio da radicalidade evangélica. Uma radicalidade até então apenas estudada nos livros, mas não ainda experimentada no dia a dia. Eis, portanto, que na colina, extramuros dos Olivais, Fernando despe a alva monástica e veste uma túnica mais simples, próxima do traje dos pobres camponeses e peregrinos do seu tempo. Era vestido também de uma nova identidade, com o nome do santo eremita do deserto, Antônio, iniciando um tempo de noviciado, vivido na prática da vida fraterna, penitencial e itinerante. Depois de alguns meses de noviciado, Antônio não receia comunicar aos seus superiores o sonho que acalenta, ser missionário, tal como aqueles frades que já tinha a alcunha, podemos dizer nós, um pouco brincando, de mártires marroquinos. Devia ser bastante teimoso este noviço franciscano, se em tão pouco tempo, poucos meses, nem fez um ano de noviciado, como devia ser, né? Conseguiu deixar para trás Coimbra,
como um dia deixara Lisboa e chegar até Ceuta, na África magrebina. Mas a doença e uma viagem aventurosa afastaram-no quer do sonho missionário em terra islâmica, quer da sua terra natal, Portugal. Em 1221, na altura da festividade do Pentecostes, nós encontramos Antônio em Assis, no capítulo geral. O que é o capítulo geral? Podemos defini-lo hoje como a grande jornada da juventude dos frades de toda a Europa de então. Mas ele, Antônio, era ainda um ilustre desconhecido. 7 anos mais tarde, a situação é totalmente diferente. O frade lusitano ocupava entre os menores um lugar eminente e visível. Podemos afirmar isto não apenas pelo sucesso alcançado na pregação no sul da França, na formação bíblica, teológica e pastoral dada aos frades, mas sobretudo por ter sido escolhido como ministro provincial para o norte de Itália e membro da delegação que em 1230 foi enviada ao Papa Gregório IX para pedir esclarecimentos canônicos sobre o valor do testamento do seráfico pai Francisco e sobre alguns pontos da regra que causavam discussões acesas no seio da recém-nascida Ordem Franciscana. A vida de Antônio é breve, mas intensa a sua ação. Nos últimos dias de vida, dedica-se mais à contemplação e à pregação junto do povo de uma pequena vila a 20 quilômetros de Pádua, Campo San Piero. É daí que, no final da tarde, no dia 12 de junho de 1231, um carro puxado por bois leva Antônio doente para Pádua, cidade onde quer acabar os seus dias. Chega às portas da cidade, ao pé da igrejinha do Mosteiro das Clarissas, Arcella, morre sussurrando: "Vejo meu Senhor". 10 meses depois, é canonizado graças à insistência do povo e do município de Pádua. É significativo que o santo lisboeta tenha sido um dos primeiros santos do início da epopeia franciscana. E quero dizer isto: não foi graças a Francisco que se converteu à vida minorítica franciscana, mas sim ao martírio daqueles 5 frades que queriam converter o mundo islâmico. Afinal, os 5 primeiros mártires franciscanos perderam a cabeça, foi-lhe cortada, mas conquistaram para suas fileiras o santo ainda hoje mais amado no mundo cristão e mais também venerado entre os muçulmanos. Portanto, é isto. Então, vamos ver agora mais um ponto. O perfil de Frade Antônio nas fontes franciscanas. E vamos vê-lo como santo. Eu diria também com uma alcunha, com um marco, com um cunho especial. O santo da palavra. Para descobrir a primeira imagem, o perfil do frade Antônio de Lisboa, temos que ir, passa esta expressão, à página Facebook criada por São Tomás de Celano. São Tomás de Celano viveu há 8 séculos também. E que página Facebook criou? É assim, é muito simples. Há 8 séculos surgiram as várias biografias, textos, documentos franciscanos, que hoje nós chamamos de FF, Fontes Franciscanas. E podemos dizer que é a grande rede social, não Facebook, mas todas as redes sociais ou franciscanas, que são um grande patrimônio que temos para conhecer melhor Francisco e toda a primavera dos frades, dos santos franciscanos daquela época. Então, é ali que nós vamos à procura da imagem de Antônio, que sobressai, que Antônio, que santo e também frade, sobressai nas fontes franciscanas. Sem dúvida, a imagem que prevalece é aquela de predicator, pregador. É a que mais caracteriza a presença de Antônio. De 15 citações que as fontes franciscanas lhe reservam, 9 se referem a esta função.
Assim, por exemplo, na vida primeira, do Celano, escrita por volta de 1229, quando Antônio estava ainda vivo, afirma-se que Deus lhe deu a Antônio, a inteligência da Sagrada Escritura e o dom de pregar Cristo ao mundo inteiro com as palavras mais doces do que o mel. É uma apreciação nada indiferente para uma pessoa ainda em vida. Na vida segunda, o Serrano mostra que houve uma evolução no pensamento franciscano relativamente aos pregadores, considerados cada vez mais importantes para as finalidades da ordem, como aparece na comparação entre os capítulos 17 da primeira regra e o capítulo 9 da segunda regra, que afirma: também admoesto e exorto os meus irmãos que nos sermões que fazem seja seu falar ponderado e casto, edificante e útil ao povo, denunciando os vícios e inculcando as virtudes, o castigo e a glória em sermões, veja lá, sermões pequenos, porque também o Senhor fez alocuções breves sobre a terra. Esta é uma boa indicação, dica de São Francisco aos seus frades para ter sermões curtos, caso que não aconteça comigo agora, que está a ser um pouco demorado. Mas estou a falar deles. O papel de pregador revestido por Antônio nunca é considerado em contraposição aos ensinamentos de Francisco, mas sim como uma fiel obediência ao mandato recebido. Aqui temos que aludir a dois episódios. O primeiro tem a ver com o início da pregação de Antônio na cidade de Forlì, onde ele toma a palavra contra a sua vontade. Pregou por obediência, foi empurrado, podemos dizer, para pregar. E foi ali que foi descoberto como pregador. E o segundo é constituído pela chamada investidura conferida por Francisco, que numa missiva autoriza Antônio no ensino da Sagrada Teologia aos frades. Vou citar o texto que é muito curto. É um postal, é um Twitter que Francisco enviou a Antônio. Ao irmão Antônio, meu bispo, o irmão Francisco envia saudações. Tenho gosto em que ensines aos irmãos a Sagrada Teologia, desde que, com o estudo, não se extinga neles o espírito da santa oração e devoção, como está escrito na regra. Este bilhete, reconhecido como autêntico por todos os especialistas, coloca-se entre o fim de 1223 e os inícios de 1224, durante a estadia bolonhesa de Santo Antônio e antes da sua atividade em território francês. Portanto, é o envio, o mandato de Francisco Antônio para ser pregador e formador dos frades. E inicia assim a atividade de Antônio como pregador itinerante e primeiro mestre de teologia da ordem franciscana. Eu quero aqui um pouco resumir, para não demorar muito. Nas fontes franciscanas, onde estão incluídas também as florinhas, e textos de outros autores, não só o Celano, mas também São Boaventura, temos várias definições de Antônio. O verdadeiro arauto de Francisco, dirá Boaventura. Egregius predicator, um valioso egregio pregador, apresentado nas florinhas. E o Papa Gregório IX, quando ouviu Antônio falar diante dele, definiu Santo Antônio arca do testamento. Belíssima expressão para dizer que Antônio pensa que a arca da aliança, do testamento, era uma definição dada à Virgem Maria, que trouxe no seu seio a palavra feita carne, e que essa palavra é um pouco atribuída também a Antônio pelo seu conhecimento da Sagrada Escritura. E mais, Antônio é escolhido, como já disse, para ser mediador entre toda a ordem e o Papa na interpretação da regra do Testamento de São Francisco,
Portanto, uma pessoa de referência para um momento crítico na vida da ordem franciscana. Antônio, podemos resumir, foi um grande pregador, um anunciador da alegria do Evangelho aos pobres, diria o Papa Francisco, e podemos, a este ponto, afirmar e dar a conhecer Antônio de Lisboa como o santo da palavra. Queria citar um antigo manuscrito do século XIII, presente atualmente na Biblioteca Antoniana em Pádua, onde foi encontrada uma oração atribuída a Santo Antônio, que ele costumava rezar antes de iniciar a pregação. Uma oração bonita, onde, numa passagem, diz assim Santo Antônio: faz, Senhor, que a minha língua dispare como uma flecha para proclamar as tuas maravilhas. Numa frase, uma síntese bonita de quem é o pregador. Num sermão, o santo lisboeta parece explicar esta oração do seguinte modo: todo pregador segura nas mãos um arco, quer dizer a Sagrada Escritura inteira, com a qual dispara a flecha, quer dizer o sentido da palavra de Deus, de maneira que penetre no coração do ouvinte para que se converta ao Senhor e a uma vida sóbria e honesta. É uma citação do sermão do domingo segundo depois da Páscoa. E mais, isto acontece, afirma o mesmo Santo Antônio, porque a seta tem na extremidade posterior uma pluma que serve para dar a justa direção. Esta pluma é o amor do Senhor, que, unido ao do pregador, que lança a flecha, permite à palavra de Deus alcançar o coração do crente. Outra citação do domingo 12º depois de Pentecostes. Portanto, com esta oração, faz, Senhor, que minha língua dispare como uma flecha para proclamar as tuas maravilhas, Antônio pede a Deus para utilizar a sua língua para poder lançar palavras de amor que proclamem as maravilhas do Senhor. Só deste modo o pregador pode converter o coração do pecador para ajudá-lo a progredir no caminho da santidade. E aqui podemos perguntar: quais são as maravilhas do Senhor que ainda hoje proclama a língua, a voz, o testemunho do Santo Antônio? Eu diria uma primeira maravilha do Senhor proclamada pela língua de Antônio é a dignidade de cada pessoa. Isto podemos retirá-lo dos seus sermões. Ricos e pobres são destinatários da sua pregação. Poderosos com cargos elevados e pessoas sem peso na sociedade. Prelados e leigos, todos diante dele são filhos de Deus, por ele amados até o dom do seu próprio Filho. E o nosso Santo Antônio acompanhou a pregação desta palavra de amor com ações concretas em favor de quem então era pisado, marginalizado e humilhado. A flecha da língua de Santo Antônio não lançava apenas palavras de consolação, mas suscitava também ações concretas para o bem social, para reintegrar na convivência citadina o pobre e o marginalizado. Portanto, a pregação de Antônio é uma pregação também concreta que procura a justiça no seu tempo. Uma segunda maravilha lançada pela flecha da língua de Santo Antônio é o convite forte à conversão, baseada na experiência da misericórdia do Senhor. Nesta ótica, a flecha do perdão gratuito penetra no coração do pecador e o convence de que é bom ser acolhido ainda entre os braços do Senhor, portanto, procurar a misericórdia de Deus. E esta é uma palavra muito boa, muito importante, sobretudo hoje, dia 2 de agosto, festa do perdão de Assis. E uma terceira maravilha, que a flecha da língua de Santo Antônio, pregador, proclama ainda hoje, é o viver em constante busca do sentido da própria existência.
A vida de cada dia e a própria fé cristã obriga-nos a procurar constantemente o rosto do Senhor e o sentido da nossa vida no meio de situações às vezes difíceis, sofridas e até incompreensíveis. Também a realidade da pandemia tem, podemos dizer, no testemunho de Santo Antônio, uma palavra para viver esse tempo, como um tempo de esperança, como um tempo também de luta, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor e repetindo, como ele repetia, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Ora bem, vamos à conclusão, e nesta conclusão queria sintetizar para nós hoje, e sobretudo para os jovens, o que é que pode dizer ainda a figura de Santo Antônio, um santo datado, 8 séculos, mas ainda muito atual. E na conclusão vou citar a carta que o Papa Francisco enviou aos franciscanos conventuais para os 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio. A um certo ponto, lemos estas palavras. Espero que este aniversário significativo desperte, sobretudo nos religiosos franciscanos e nos devotos de Santo Antônio, espalhados por todo o mundo, vejam bem, o desejo de experimentar a mesma santa inquietação que o levou nas estradas do mundo a testemunhar com palavras e ações o amor de Deus. O seu exemplo de solidariedade com as dificuldades das famílias, dos pobres e dos desfavorecidos, assim como a sua paixão pela verdade e pela justiça, possa ainda suscitar um compromisso generoso de doação de si mesmos, em sinal de fraternidade. Penso, vejam bem, palavras sempre do Papa, penso acima de tudo nos jovens. Este santo, antigo, mas tão moderno e brilhante nas suas intuições, possa ser para as novas gerações um modelo a seguir para tornar fecundo o caminho de todos. Nessas palavras do Papa Francisco, em poucas linhas, encontramos uma síntese extraordinária da vida, da espiritualidade, da missão de Santo Antônio, inclusive grandes desafios para nós franciscanos, para os devotos e também para os jovens. Antônio, modelo a seguir para tornar fecundo o vosso caminho, o nosso caminho. Quero concluir, portanto, frisando esta imagem de Antônio de Lisboa. Primeiro, um jovem inquieto, constantemente aberto às novidades que o Senhor lhe apresentava através da leitura orante da Sagrada Escritura. Segundo, um frade pregador da beleza e da força da palavra ao povo, aos pobres, às novas gerações dos frades e aos prelados, bispos e papa do seu tempo. Ninguém ficou isento da sua palavra e ninguém também foi poupado pelas suas denúncias. Terceiro, um santo que contagiou todo o mundo, saindo ao encontro dos outros, não pela força da autorreferencialidade, mas sim da humildade e da simplicidade franciscana. Peço convosco a intercessão de Santo Antônio, de Lisboa, de Pádua, até de Coimbra e do mundo inteiro, para a ação do cardeal Ângelo Comastri, qual amigo de Deus e dos pobres, homem forte, capaz de resistir aos fortes com o poder desarmante do Evangelho, Antônio consiga arrancar os jovens de uma vida medíocre e torná-los capazes de percorrer o caminho belo da santidade com humildade, com pureza, com alegria evangélica e franciscana. E perante esta oração, acho que a melhor conclusão é dizer o nosso Amém. Obrigado. Termino? Quanto tempo?